Câncer de mama é uma doença genética em que uma célula normal começa a se proliferar de forma anômala, perde o controle do organismo, o organismo não consegue controlar esse crescimento, ou a célula se torna imortal e da mama pode se propagar para órgãos de distância, como fígado e pulmão. Não existe um fator de risco único para o câncer de mama. Em 10% dos casos, o câncer de mama é hereditário, ou seja, a mãe ou o pai tem uma mutação que predispõe ao câncer de mama e transmite para o filho ou para a filha. Em 90% dos casos, essa mutação é adquirida ao longo da vida da mulher. Portanto, é muito comum a mulher, a paciente, não tem nenhum caso na família, não preciso prevenir. Não, pelo contrário. A maioria dos casos de câncer de mama não são hereditários. A mulher adquire a doença ao longo da sua vida. E quais são os fatores que aumentam esse risco da mulher desenvolver câncer de mama? O primeiro, óbvio, é o gênero. O câncer de mama acomete o homem, mas é raríssimo. É quase que somente câncer de mama, somente a mulher adquire essa doença. Para vocês terem uma ideia, para cada 100 casos na mulher tem um caso no homem. Então a proporção é bem desfavorável para o sexo feminino. Outro fator de risco muito importante é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco. Óbvio que existe câncer de mama em mulher jovem, mas a grande maioria dos casos é acima dos 40 e principalmente acima dos 50 anos. Ou seja, é uma doença, o câncer de forma geral e de mama em particular, é uma doença do envelhecimento. Outros fatores que têm muita ligação com o câncer de mama são os fatores reprodutivos. Quanto mais tempo a mulher ovula ao longo de sua vida reprodutiva, maior o risco. Então, se a mulher começa a menstruar muito cedo, a gente chama isso de menarca precoce. Para de menstruar muito tarde, a gente chama isso de menopausa tardia. E durante a vida reprodutiva, ela engravida pouco ou não engravida, amamenta pouco ou não amamenta, ela vai ter muitos ciclos ovulatórios ao longo da sua vida e isso aumenta o risco de câncer de mama. Outros fatores relacionados à reprodução é o uso de terapia hormonal. A pílula aumenta discretamente o risco de câncer de mama, mas depois da parada da pílula, depois de 10 anos, esse risco volta a se igualar à população geral. A terapia de reposição hormonal na pós-menopausa também aumenta discretamente o risco de câncer de mama. Mas aí tem que ser um uso prolongado, acima de 5 anos. E os fatores hereditários, como eu já comentei inicialmente, que são uma forma mais rara da doença, o antecedente familiar positivo também aumenta o risco de câncer de mama. Outros fatores de risco em relação ao câncer de mama são os fatores de risco, vamos dizer assim, comportamentais. Por exemplo, a obesidade é um fator discreto de risco de câncer de mama. Obesidade principalmente depois que a mulher entra na menopausa. O sedentarismo, a atividade física diminui o risco de câncer de mama. Etilismo, álcool, é um fator que aumenta discretamente o risco de câncer de mama. As mulheres muitas vezes têm dúvida em relação ao cigarro. O cigarro aumenta o risco de vários cânceres, começar da boca, garganta, pulmão, estômago, bexiga, mas em relação ao câncer de mama não existe essa evidência. Em resumo, um estilo de vida saudável vai diminuir o risco de câncer de mama. Atividade física periódica, corrigir o peso, uma alimentação saudável, evitar a ingesta excessiva de álcool, tudo isso contribui para diminuir o risco da mulher desenvolver câncer de mama. Quanto aos sintomas, o principal sintoma que o câncer de mama produz é o nódulo. E é um nódulo indolor. Isso às vezes atrasa a paciente procurar assistência médica. Porque a paciente sente o nódulo não dói, a paciente não se preocupa porque ele não é doloroso. É o inverso, ou seja, o câncer de mama provoca nódulos indolores. Não esperar vir dor. Sentir um nó da mama, procurar imediatamente assistência médica. Outro sintoma mais raro ligado ao câncer de mama é a saída de sangue pelo mamilo. Ou alterações na pele, principalmente na pele da areola e do mamilo. Mas são sintomas mais raros. O problema é que quando a paciente sente o nódulo, em geral ele já está com 2, 3 centímetros. E não é o ideal. O ideal é detectar a doença antes que a mulher palpe.
ou seja, lesões que aparecem só em exames de imagem, particularmente a mamografia. E nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a importância do câncer de mama. E o câncer de mama, excluindo-se os cânceres de pele, não melanoma, que são cânceres muito mais comuns, mas de menor importância clínica, o câncer de mama é o segundo câncer mais comum na mulher brasileira e mundial. E na mulher brasileira é a doença neoplásica que mais mata a mulher. Por isso a sua grande importância. Se eu quero detectar a doença numa fase subclínica, em que a doença atinge uma taxa de cura de 90% a 95% dos casos, só existe um exame para se atingir essa meta, que é a mamografia. A mamografia é um exame um pouco desconfortável, mas é o único exame que tem comprovação científica que previne o câncer de mama, ou seja, diminui a mortalidade dessa doença, que é muito comum. A mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, de forma ideal, né? Anualmente, até a paciente tiver uma boa expectativa de vida. Então, se a paciente tem 70, 75 anos, é uma idosa saudável, ela tem que manter a prevenção com a sua mamografia anual. Tem exames mais confortáveis, mas que não há comprovação que diminui a mortalidade do câncer de mama, como, por exemplo, o ultrassom. O ultrassom é um exame muito mais confortável, mas não tem nenhuma evidência que ele previne o câncer de mama. O ultrassom de mama, na verdade, é um ajudante da mamografia. Quando existe alguma dúvida na mamografia, a gente lança a mão do ultrassom para tentar esclarecer essa dúvida. E um outro exame que às vezes o mastologista, o ginecologista indica é a ressonância magnética. A ressonância ela é indicada em algumas condições bem especiais. Por exemplo, quando a mulher tem uma mutação que predispõe ao câncer de mama e não deseja fazer a cirurgia profilática, daí essa paciente é seguida com mamografia e ressonância. Em relação ao tratamento, o tratamento evoluiu muito e o principal está cada vez, além de ter um impacto importante na redução da mortalidade, está cada vez menos invasivo. Se nos anos 70, 80, o tratamento cirúrgico padrão para o câncer de mama era a mastectomia, hoje a gente consegue controlar a doença localmente com cirurgias minimamente invasivas, a gente chama de cirurgia conservadora da mama. A radioterapia também evoluiu muito nos últimos anos. Antes a paciente fazia 30, 35 sessões de radioterapia. Hoje ela consegue controlar a doença com um esquema de 15 sessões, em alguns casos de uma semana. E o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia, a endocrinoterapia e a terapia-alvo, também evoluíram muito nos últimos anos. A redução da mortalidade hoje do câncer de mama se deve basicamente a dois fatores: aos programas de prevenção, de rastreamento pela mamografia e a melhora absurda que teve no tratamento dessa doença. Mesmo a doença metastática, quando ela já saiu da mama, se alojou em algum órgão à distância e, portanto, potencialmente não tem mais cura, porque ela já está metastática, a gente consegue prolongar a vida dessa paciente por anos e às vezes até décadas. Então, realmente, o tratamento do câncer de mama evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos. Embora o tratamento, como eu já comentei, do câncer de mama evoluiu muito nos últimos anos, o ideal seria curar a paciente sem necessidade de fazer quimioterapia ou, no máximo, uma radioterapia. Para isso, não há outra opção a não ser a realização da mamografia feita de forma anual, a partir dos 40 anos, de forma geral. Isso vai detectar a doença numa fase muito inicial e que o potencial de cura chega a 95%. Obrigado.